Ai, não é melhor pegar o dedo, não? Tem que apertar o amarelo, né? Não tá ligando. Não tá ligando. O microfone. Ora, boa tarde a todos. Vou só fazer aqui um pequeno preâmbulo, já que estamos aqui num cenário de fólio. Dizer-vos que para mim, Miguel Silvestre, sou responsável do Parque Tecnológico. É uma honra termos connosco estas mesas dentro do Fólio Tech. O Fólio Tech está incluído ainda no Fólio Educa. É um novo capítulo que nós queremos criar para o futuro, nesta ligação entre aquilo que é a edição, o mercado do livro, a literatura, a tecnologia. Nós, enquanto Parque Tecnológico, como devem compreender, o nosso objetivo essencialmente é isso: gerar novas tecnologias, fazer com que as empresas cresçam, atinjam novos mercados. E esta mesa também tem esse simbolismo para nós, que foi a construção de uma relação bastante longa com o Brasil, com vários atores, e que, de alguma forma, veio aqui a concretizar-se e a materializar-se através do trabalho do Cláudio, que tem que fazer aqui esta referência também, e a Roseli, que desde a primeira hora que nos visitou no parque, ficámos sempre com esta ideia de como é que nós podíamos construir alguma coisa em conjunto com o Brasil e como é que o Parque Tecnológico, enquanto espaço de empresas, poderia também, de alguma forma, criar aqui o seu papel e o seu enredo. Portanto, é essa a lógica de nós estarmos aqui com um conjunto de amigos, com um conjunto de pessoas que desafiámos para participar neste processo. Dizer-vos também uma coisa importante, que é, apesar de não estarmos aqui muitos na sala, estamos a fazer transmissão via streaming, porque achamos que também, enquanto Parque Tecnológico, devemos ter este papel, que é fazermos a transmissão daquilo que acontece aqui e que qualquer pessoa, neste momento, em qualquer parte do mundo, pode estar a assistir a esta sessão. E, portanto, também temos este objetivo de aprender, melhorar, estudar um pouco como é que esta questão funciona e como é que as tecnologias podem ajudar a dar-nos cada vez mais palco e visibilidade. E, portanto, o Fólio Tech tem esta missão de, se não falar só de tecnologia, discutir também questões fundamentais hoje em dia da liderança, da forma como nós, enquanto empresas e enquanto sociedade, temos que lidar com estes temas. Vamos falar também sobre a inteligência artificial, que é obviamente o tema do momento, e vamos também amanhã falar com alguns CEOs do Parque Tecnológico que já editaram livros e que consideram que isso é uma parte importante do seu trabalho. Portanto, deixar também aqui uma palavra de agradecimento não só aos presentes, mas ao David Vieira, que tem sido aqui o nosso super pivô na organização, à Áudrey também, que tem sido a nossa parceira do lado de lá do Brasil, e a todos os presentes, que espero que a sessão seja proveitosa. Portanto, Dina, passo a palavra e obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigada, Miguel. Uma boa tarde a todos, bem-vindos ao Fólio. E vamos então iniciar uma mesa que tem por título Inquietos por Natureza. Os meus inquietos da tarde, e que passo desde já a apresentar, são o Cláudio Santos. O Cláudio é autor do livro Seja um Fabricante de Oportunidades. É um empreendedor com algumas situações na vida que o levaram também a escolher uma missão, e é disso que hoje também se fala aqui, de missões. E é um investidor que escreveu o livro Seja um Fabricante de Oportunidades. Temos ainda, na outra ponta, o Daniel Spinelli, que é um escritor, autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente, que eu já lhe perguntei se é por oposição à liderança inconsciente. Iremos saber isso ao longo desta conversa. É um palestrante, já coordenou programas que beneficiaram mais de 50 mil participantes e mais de 200 organizações. Portanto, depreendo que temos hoje também aqui muito a aprender com ele. Olá, temos a Mara Catarina, advogada entre Brasil e Portugal, e que é autora do livro Você Brilha com a Sua Verdade. E, portanto, a Mara tem um vasto percurso ligado também à população prisional, agora à defesa das mulheres e do empoderamento das mulheres,
e, portanto, vai hoje falar-nos sobre esses brilhos, não é? E o caminho para chegar a esses brilhos. E a Flávia, que vai direto ao ponto. A Flávia Mardegan. A Flávia está na área comercial e questiona no seu livro se as vendas são uma ciência ou uma intuição. E se calhar as duas coisas. E, portanto, vai hoje falar-nos aqui também sobre o seu método, não é? Que tem um método, o método Mardegan, para potenciar as vendas e para que qualquer um de nós possa ser um bom vendedor. Hoje não vendemos nada, mas partilhamos aqui muitas palavras, penso eu. Eu sou jornalista da agência Lusa, esqueci-me de dizer, mas como eu lhes dizia aqui, eu sou a parte mais importante, menos importante desta conversa. Fugiu-me agora à boca para a verdade. Mas pronto, sou só aqui uma facilitadora de conversas e eles é que têm aqui o importante a partilhar hoje connosco. Cláudio, vamos começar pelo Cláudio. O Cláudio diz que uma oportunidade não é sorte. E sendo um fabricante, a sua obra fala em como ser um fabricante de oportunidades, não sendo sorte, é o quê isto, fabricar oportunidades? Primeiro, boa tarde a todos e, assim, é um prazer gigante mesmo estar aqui, assim, não só quanto empreendedor, mas hoje quanto empresário. Eu já estou há 10 anos aqui em Óbidos, né, no Parque Tecnológico. Já tive vários momentos aqui nessa cidade. Me sinto obidense de coração, né? Tenho muito prazer. Nosso presidente da Câmara está ali. Já tive oportunidade de receber uma medalha de Vossa Excelência, né, como a gente diz lá. Então, tenho muito prazer de fazer parte desse ecossistema do nosso Parque Tecnológico. E cada vez mais ver esse brilho no olhar dos brasileiros quando chegam aqui e encontram esse Óbidos que não tem só a vila, mas que tem toda essa pujança desses eventos e do Parque Tecnológico. Então, é por isso que eu digo que é atitude, não é sorte e não é caridade. Porque oportunidade, ela vem para quem está capacitado para ela e quem vai buscá-la e conduz esse processo. Então, eu, de certa maneira, fiz isso, de certa maneira não, de todas as maneiras eu fiz isso na minha vida, e até estar aqui, nesses últimos 10 anos, foi fruto dessa atitude e não da sorte, e muito menos da caridade. Mas todos nós temos essa capacidade de romper com as limitações, temos que ser ensinados, temos que, enfim, recorrer ao mentorismo, à literatura, para podermos dar esse salto, digamos assim, entre aquilo que é a nossa condição, aquela com que nascemos, o meio onde vivemos, e depois outros caminhos que possamos traçar na vida. Pronto, Dina, eu vou dizer uma coisa para você e para todos que estão aqui. Que eu fielmente, eu acho que ontem eu repeti isso na mesa e vou dizer aqui para todo mundo, que eu fielmente acredito que se a gente der as competências corretas e as conexões corretas, as pessoas podem fazer o que elas quiserem e irem muito mais longe do que os seus braços e pernas alcançarem. E isso eu acredito e sei que se eu pegar um menino numa favela, em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ou uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade aqui em Portugal, e se eu der a ele as competências corretas, que sejam dos CEOs, que sejam das novas tecnologias, que sejam de formações de liderança, que sejam de vendas, que sejam de todas essas outras competências, ele muda o destino dele. Aí eu escutei ontem que mas o ambiente define. Define quando você não tem a competência e você não tem a conecte correta. Define também quando as pessoas fazem exatamente isso. Dizem que você faz uma escolha. É muito fácil a gente achar, Dina, que a escolha é de quem está lá embaixo. Então eu vou traçar um paralelo comigo e com a história das outras pessoas. Eu não comparo a minha história mais com quem estava lá embaixo, né? Que eu sou Silva dos Santos. Em Silva dos Santos, para mim, Alagoas, na minha terra, era sinônimo de ser pobre e ser empregado de alguém em algum subemprego. Isso é fato, né? Eu sou de Alagoas, um estado pequeníssimo.
E eu não quis isso para mim. Eu fui atrás e fabriquei essas oportunidades. Então, fazendo isso, eu rompo com esse ciclo e passo a entender que esse processo pode ser feito com outras pessoas, mas eu fui buscar essas competências para fazer isso. Então, é muito fácil a pessoa dizer que o outro não foi buscar a competência ou não quer aquilo para ele, quando ele não teve não alcançou ou não quis aquilo porque o ambiente não favoreceu. Aí hoje eu posso dizer que você tem que me comparar com o filho do rico, o cara que teve todas as oportunidades de estudar nas melhores escolas, ter os melhores mentores, ter os melhores negócios e não conseguiu chegar tão longe. Então é por isso que eu falo que oportunidade é atitude e por isso que eu falo que educação, mentoria, literatura, conteúdo e entrega pessoal, ela muda a vida da pessoa. Muito bem. A Flávia é uma pessoa que gosta de ir direto ao ponto e o seu ponto são as vendas e o livro intitula-se precisamente Se a Venda é uma Ciência ou Intuição, porque liga esta capacidade de vender às emoções. Boa tarde a todos. Obrigada, Dina. É um prazer, né, estar aqui, enfim, conversando com vocês. Agradeço muito o convite, agradeço a editora Gente que me proporcionou estar aqui com vocês. E falando de vendas, né, que é a minha maior paixão, e é um assunto que eu pesquiso há 28 anos, como diz a minha amiga, melhor a gente não fazer conta, né? Mas já faz 28 anos que eu trabalho em área comercial, e eu sempre ouvi que vendedor é aquela pessoa que nasce pronto, né? Ou essa pessoa tem tino comercial, né? E eu, na minha família, a gente não tem esse histórico, né? E quando eu decidi trabalhar em área comercial, minha mãe falou, executiva, né? Ela falou, bacana. Ela falou, você sabe vender? Foi a pergunta que ela me fez. Sabia já? Então, eu achei que sabia com 19, mas depois eu vi que não. Né? Na primeira semana eu vi que não, e eu falei, não, isso tem que ter um método, né? Eu venho da engenharia civil, venho do esporte, e tem que ter um método, tem que ter, né, algo ali que eu achasse, que é o que eu trago nesse livro. Então, nesse livro, eu trago que a intuição ajuda, mas venda é estratégia. Né? Então, não adianta eu ter um bom atendimento, ter uma boa gama de ferramenta para convencer o meu cliente a comprar se eu não tiver ferramenta, se eu não tiver estratégia. Então, o que vai tornar um vendedor de alta performance, o que vai fazer com que ele se destaque é a estratégia que ele utiliza. O bom atendimento não garante resultado de alta performance. E essa estratégia passa muito por apelar às emoções de quem compra, por lhe criar experiências. Isso. Porque todas as decisões que tomamos, elas são emocionais. Elas não são racionais. Então, a gente decide emocionalmente e se justifica racionalmente. Então, o que eu preciso, que é o que eu ensino no livro, é o entendimento de como as pessoas tomam as decisões. E quando eu falo isso, não é para eu entender o meu cliente para manipulá-lo, e sim entender o meu cliente para poder entregar a solução que ele almeja. Porque muitas vezes, dependendo do produto, um produto mais técnico, algo mais complexo, muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer, né? Ele precisa da nossa ajuda para orientar. Então, a metodologia é justamente para isso, para eu, a partir do momento que me conectar com o cliente, descobrir todas as questões envolvidas, principalmente o que eu chamo de ponto emocional principal, que eu explico aqui, trabalhar a melhor solução para despertar desejo e aí ir para uma negociação. Porque no fundo, não é vender, é sobre despertar desejo. Eu tenho que fazer com que o meu cliente queira o meu produto. E não porque ele foi manipulado, e sim porque ele entendeu o valor que eu estou entregando. Já vamos voltar a essa questão das vendas e se há vendedores agora ou se há plataformas, já vamos voltar a si. Mas vamos falar, entretanto, com a Mara. Porque a Mara, esta questão das emoções é também muito presente na vida da Mara e na obra da Mara. Na sua vida profissional lidou muito com a população prisional, já com este sentido também de, no fundo, proteger as pessoas mais débeis e ajudá-las a fazer um caminho que, no fundo, faça aquilo que é mostrar a verdade delas e brilhar, que é aquilo que fala também no seu livro. Como é que tem sido essa experiência? Partiu de um gatilho não muito positivo, que foi a sua viuvez, mas que é um percurso que tem preenchido. Boa tarde aos presentes. É um privilégio, uma honra
estar aqui com vocês nesta tarde em Óbidos. É um sonho de verdade. Eu sou Mara Catarina, advogada há mais de 40 anos e, como bem disse a jornalista, eu fui a única mulher a gerir o sistema prisional do Estado do Paraná. E isso me trouxe uma capacidade muito importante, mas definida, em lidar com as vicissitudes da alma humana, em perceber que o criminoso, que naquele momento é o meu cliente, pode ser e é o irmão de alguém, o marido de alguém, o filho de alguém, o pai de alguém. E isso dá a ele uma condição de humano que transporta para mim, na defesa dele, dos direitos dele constitucionais, nada além disso, uma outra visão de como encarar esta pessoa. Minha vida foi traçada durante muitos anos, são mais de 40 anos nessa atividade, quando sofro, então, um baque emocional extremo, que foi depois de uma longa doença degenerativa de meu marido, eu o perco e o mundo perde o sentido. Eu perdi o grande amor da minha vida, o grande interlocutor da minha vida. Eu perdi o meu companheiro de jornada. E precisava fazer alguma coisa para mudar. E esta mudança se deu fazendo a travessia para Portugal. E estar em Portugal me trouxe uma outra vida. Eu voltei aos bancos escolares. Aos quase 60 anos, resolvi, inquieta por natureza, mudar totalmente a minha vida e vir fazer um mestrado em Lisboa. E, com isso, determinar e traçar novos caminhos nessas terras lusitanas que me receberam com tanto amor, com tanto carinho, com tanto acolhimento, que é o que eu trago de Portugal. É uma mudança de atitude em qualquer altura da vida, tomar a vida nas suas mãos, no fundo, e as suas decisões. Isso leva-nos ao Daniel, que nos fala da potência da liderança consciente. E isto é aquilo que tem ensinado. O que é ser um líder consciente? Há bocadinho perguntava-lhe se era por oposição a um líder inconsciente. Não será assim tão simples, não é? Como é que é esta liderança consciente, tão importante hoje para as nossas empresas e para a vida de cada um de nós? Muito bom. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Eu acho que tem um contexto, né, que traz o tema da liderança consciente à tona, que é esse mundo que a gente está vivendo com muitas transformações. E aí eu não sei se tem alguém aqui que não conheça alguém que esteja muito preocupado, muito estressado, talvez à beira de um burnout por causa de trabalho. Então isso a gente tem dados, né? A gente vê os dados aumentando. Então a gente tem um tema crítico que é o bem-estar, a felicidade, a valorização humana dentro das organizações. Mas vamos então olhar um pouquinho para o lado das organizações. Por que isso pode estar acontecendo? Então a gente tem um mundo mudando muito rápido, com novas tecnologias, com mudanças muito rápidas, né? Se a gente voltar lá no tempo da máquina de escrever, né, já que nós estamos numa feira literária, então a gente vai ver que a máquina de escrever, à medida que foi chegando, foi demorando um tempo para as pessoas poderem se adaptar, né? Eu e o Paul, ainda há pouco, a gente estava conversando, né, se ele tinha feito curso de datilografia. Eu cheguei a fazer curso de datilografia. Depois, né, teve a fase do fax, né? Não sei se alguém pegou essa fase do fax. Também as empresas tiveram um bom tempo para se adaptar à introdução do fax. Mesmo o computador, quando chegou nas empresas, né, para quem já estava, viu que teve um tempo, né? Você tinha pessoas que tinham e-mail e tinha pessoas que não tinham e-mail. Você perguntava, você tem e-mail? Porque poderia ser que não tivesse. Hoje é obrigatório. Agora a pergunta é, com a inteligência artificial, quanto tempo as organizações têm para se adaptar? Então tem um novo cenário muito desafiador para as organizações precisarem se adaptar muito rapidamente, demandando
que haja um processo de criatividade, inovação e adaptação muito alto, demandando inteligência emocional, demandando da nossa saúde emocional. Isso demanda também uma nova cultura de liderança. A liderança consciente é uma liderança que vai se abastecer das ferramentas necessárias para ajudar a guiar a organização nesse mar que hoje é super turbulento. E aí não há uma oposição nessa pergunta. Assim. A gente não vê como uma oposição, ou é uma coisa ou é outra. Ou tem consciência ou não tem. A gente vê como um processo que vai progredindo em estágios. Né? A proposta do livro que eu trago é a proposta de justamente trazer quais são as principais ferramentas que hoje uma liderança precisa ter e aplicar no mundo organizacional para a gente trazer mais equilíbrio humano para esse processo. Mas o Daniel aplica a essa liderança também a conexão humana. E hoje, cada vez mais, nas empresas, como na vida, mas no caso aqui estamos a falar de empresas, a tecnologia toma o lugar do homem. Hoje não há um contacto direto, a comunicação é feita por e-mail, as reuniões são feitas por Zoom. Não há uma empresa que não funcione sem tecnologia. E essa conexão humana tem que se adaptar. A tecnologia é uma amiga do empresário e do trabalhador e do desenvolvimento, no sentido em que nos deixa mais tempo para outras coisas, ou não, ou está-nos a tirar o nosso lugar. Então, eu não gosto de generalizar e dizer, olha, vai tirar o lugar ou não vai tirar o lugar. Eu posso dizer assim, depende. Pode tirar o lugar, vai depender muito de como que a gente vai utilizar essas tecnologias que estão se colocando à nossa disposição ou que estão se colocando a serviço da nossa manipulação. Então, aí, novamente, tem uma demanda por um novo nível de consciência, não só no mundo organizacional, Dina, como você está dizendo, é um assunto que transcende as paredes do trabalho, né? O que a gente tem é assim, oportunidades implícitas, por exemplo, numa ferramenta Zoom, que pode melhorar a qualidade de vida de alguém que, por exemplo, esteja trabalhando em Óbidos, em Portugal, né, ou em Caldas da Rainha, enquanto está entregando trabalhos lá para o Brasil, para a América do Norte. Maravilhosa essa oportunidade. Por outro lado, se essa pessoa não está bem, será que essa pessoa que está liderando, a líder, vai identificar? Vai perceber? Então, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade com novas ferramentas de gestão também. O Cláudio defende até que nesta adaptação uns são pilotos, outros são passageiros. Como é que vê esta questão das novas tecnologias, até que ponto é que elas são um impulso para, enfim, não sofrermos as limitações, ou, pelo contrário, um bocadinho na senda daquilo que o Daniel, que estava a perguntar ao Daniel, ou se elas estão, no fundo, a retirar a nossa capacidade de avançarmos? Eu acho que a inovação, ela é uma onda, e ela vem e não vai adiantar estar lutando contra ela. Você tem que se adaptar. Então, isso foi com o Uber, né? Os táxis no Brasil ficaram fechando os aeroportos, brigando e tal, e no final tiveram que aceitar o Uber e se adaptar com outras plataformas. Com a inteligência artificial não é diferente, só que, como bem disse Spinelli, é muito mais rápido. Não é como o fax, como a máquina de datilografar, que eu vi no YouTube, eu não fiz isso. Não conheço a máquina de datilografar, curso de datilografia, a SDF, lá não vi nada disso. Esse perfil da entrega é muito mais rápido e é tudo muito rápido. Então, o que é que eu vejo? Para mim, todas essas tecnologias que você falou, elas fazem parte das nossas empresas. No Next Group, a gente tem isso tudo acontecendo. A gente tem o ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem a inteligência artificial, tem tudo isso à nossa disposição, só que nós somos uma empresa de educação que utiliza a tecnologia. A diferença está em você não dar à tecnologia o protagonismo do seu negócio ou daquela função, e dar, sim, para ela um papel de ferramenta. O problema é que as pessoas costumam querer tirar o papel do protagonista, do processo criativo mesmo, e achar que isso vai substituir com a ferramenta. Não vai acontecer isso.
Mesmo por mais inteligente que seja essa inteligência, todo esse processo criativo ainda vai estar muito ligado ao ser humano. Até porque tem nuances que o ser humano vai conseguir chegar, que a inteligência artificial vai demorar muito mais para chegar. Não estou dizendo que não vai chegar, vocês entenderam, mas não é inimiga de ninguém. Não acho que a tecnologia vai retirar tantos empregos quanto acreditam. Acho sim, se você faz um trabalho repetitivo e que não tem obrigação nenhuma de pensar, então meus totais parabéns, você vai ser em breve um grande desempregado. Isso é fato. Mas se você procura usar a ferramenta como o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial em prol desse processo criativo, você vai poder ir muito mais longe. Eu vou dar só para finalizar mesmo. Se você não usa uma inteligência artificial só para resolver o problema final, você coloca ela no começo, quando você está elaborando o processo, você está anos-luz nesse processo e entrega com muito mais eficiência lá na frente. É disso que a gente está falando. Então, não é de roubar emprego de ninguém. O mesmo em relação às vendas, Flávia. Cada vez mais há plataformas onde as pessoas compram através da plataforma, pagam através do telemóvel. No fundo, não é lá preciso o vendedor e quase não é preciso ninguém, não é? Porque há locais onde já há robôs que vão buscar a encomenda e pô-la numa passadeira. Isso vai obrigá-la a mudar o seu método de vendas? Não há aqui uma relação emocional entre quem vende e quem compra? Essa experiência tem que ser também alterada. Nós temos algumas coisas aí na sua fala, né? A inteligência artificial, na verdade, ela vem, só complementando ali um pouquinho a fala do Cláudio, ela vem para fazer o trabalho que vai gerar ganho de performance. Né? Eu que estudo varejo há muitos anos, estou nos grandes eventos de varejo do mundo, eles vão, por exemplo, executar tarefas que podem trazer, de alguma forma, um ganho e que não esteja relacionado ao contato humano. Tá? Então, controle de estoque, logísticas, até ferramenta de relacionamento com o cliente, no sentido de, a partir do momento que eu entendo perfeitamente o seu hábito de compra, eu vou via WhatsApp te enviar uma promoção ou algo assim que faça sentido com você. E aí, por que eu falei isso antes? Porque você me trouxe a questão da geração Z e Alpha, né? Que daqui 4 anos vão ser 50% dos nossos consumidores. Então, se a gente não aprender a se relacionar com eles, a gente vai ficar difícil, né? E o que acontece? As pessoas acabam comprando na internet porque muitas lojas se tornaram sites físicos. Então, qual que é a diferença de eu entrar num site onde tem tudo ali organizadinho e entrar numa loja onde eu tenho tudo disposto em prateleira da mesma forma? Então, se eu quero que o meu cliente vá à loja, e aí eu trago uma pesquisa do Lee Peterson, um grande futurista, que ele fala que a loja, o ambiente, precisa ter vibe. Né? Os jovens querem ir para a loja, sim. Isso é um mito. Só que eles querem para ter uma experiência. Porque se eu não criar uma experiência, ele fica em casa e compra em casa. Então, eu preciso que eu tenha vendedores preparados que amem o que vende, que interajam com os clientes. Eu preciso ter um ambiente onde o cliente vá até a loja para aprender algo. Então, eu preciso ali, de alguma forma, gerar alguma novidade. Precisa a minha loja, o meu ponto comercial, ser um lugar de encontro. Né? Então, não só um ponto de compra, em sim um local de encontro também. Né? Tem uma marca brasileira que chama Imaginarium, que ela tem lojas pequenas no shopping, em torno de 30 metros, e eles fizeram uma loja na Vila Madalena com 120, e somente com a mudança da arquitetura da loja, com o seu redesenho, eles criaram um ambiente onde as pessoas vão lá para ouvir o rock, vão lá para comprar um produto, e eles aumentaram as vendas em 120%. Só com a mudança de layout. Mas existe aqui uma grande concorrência, até das redes sociais. Não sei se essa é a realidade do Brasil, mas é muita realidade em Portugal, e acredito que seja uma realidade, de certa forma, global, que é a influência dos influenciadores.
e os influenciadores testam produtos, mostram produtos na internet e toda uma legião de seguidores opta por comprar esses produtos. E isso dificulta também essa experiência de vendas naquilo que não se tenha tornado viral. É que, na verdade, assim, essa questão do seguidor, ele acaba sendo uma experiência. E a compra se torna ainda mais emocional, né? Porque eu compro porque a pessoa que eu admiro está comprando e está falando bem, e eu não paro para pensar se eu preciso ou não daquele produto, e eu acabo adquirindo. Teve uma ação da L'Oréal no TikTok, que eles venderam mais de 1 bilhão de um determinado produto, que foi assim, acabaram com todos os estoques com uma ação no TikTok, né? Então, isso é uma compra de impulso que ocorre e prova que é emocional, né? Quando você perguntou do meu método, eu trabalho aqui com uma venda relacional, com uma venda de alto ticket, né? Uma venda de demanda ali um entendimento profundo desse cliente, diferente dessa venda de impacto, mas da mesma forma ela vai ser emocional. Eu preciso criar uma experiência, nem que seja via influenciador, né, para que essa pessoa se engaje e no impulso compre. O que significa que num mundo cada vez mais global a venda será cada vez mais particularizada, de acordo com as características de quem vai comprar. Uma das grandes tendências do consumo é a personalização, né? As pessoas tendem a adquirir produtos mais personalizados. E quando a gente fala dessa geração, que você comentou, a Z e Alfa, elas compram muito por valores. Então, eu tendo a comprar de marca com qual eu me identifico com o valor, né? São marcas que têm preocupação com sustentabilidade, com inclusão social, enfim. Então, o que vai atrair essas pessoas são outras coisas. Então, vão ser por meio dos valores que eu vou fazer com que esses jovens passem a adquirir o meu produto, e quanto mais personalizada a minha entrega for, melhor vai ser. Mara, aproveito para passar a si, porque há aqui um valor que também está sempre em causa nestas novas gerações, que é o valor da imagem. E neste caso dos influenciadores e da vida que é exposta nas redes sociais, é muitas vezes uma vida fictícia, que parece sempre tudo lindo, tudo perfeito, e a vida não é assim. Mas não acha que há aqui o risco de os nossos jovens andarem à procura de uma verdade deles que não existe, porque se comparam com a vida destas pessoas e por isso nunca chegam a fazer esse caminho de se encontrarem? Eu acredito que enquanto existirem eventos como o Fólio, onde se discute a vida, a forma de vida que queremos, a sustentabilidade ambiental, mas principalmente a sustentabilidade social e pessoal de cada um, a sustentabilidade emocional, é disso que precisamos. Porque não vai ser trocado por uma máquina aquele que souber mais que a máquina. Aquele que vai fazer mais que a máquina, porque ele estudou muito, ele leu muito, ele praticou muito, e ele sabe o que fazer com aquela máquina para resultar no que ele precisa naquele momento. Esse modismo de influenciadores, na prática, só mudaram os meios. Eles sempre existiram. Influenciadores sempre existiram. Óbvio, não em forma tão brutal, como se diz aqui em Portugal, de se ter milhões de coisas vendidas em pouco tempo e tudo mais. Mas esta é uma característica que algumas pessoas sempre usaram para influenciar. Mas eu penso, hoje é muito forte. Eu concordo consigo, é muito forte. Mas é por isso que estamos aqui reunidos para discutir, para incentivar, para pedir aos CEOs, aos empresários, que pensem numa forma de introduzir a inteligência artificial nas suas empresas, o seu uso, sem se esquecer do ser humano que habita essas mesmas empresas. E assim, nós vamos fazer um círculo vicioso, e não essa tragédia que se antepara, que o IA vai comer os empregos das pessoas. Não. O IA não vai comer os empregos das pessoas porque ele não manda nas pessoas. Ele não tem domínio nem
a gestão de pessoas. Quem tem gestão de pessoas são outras pessoas, são os donos das empresas, são os recursos humanos que são usados para isso, para valorizar aquilo que realmente tem valor. O que vai haver é transformação de trabalho, na minha opinião. E é nisso que a juventude se encaixa. Não pode perder esse sentido de que se deixar dominar, porque vai ter lá... eu não preciso fazer esse trabalho porque ponho na inteligência artificial e ele sai pronto. Ele sai pronto, e daí? E você ganhou o quê? Em alguns casos até é bom, ganhamos tempo, não é? Em algumas coisas que não é preciso a intervenção humana e que nos deixa tempo para outras Depende muito do que você propõe, porque até para você propor para a inteligência artificial um tema, há que você ter conhecimento do que você quer. Porque senão você recebe uma resposta totalmente estúpida. Né? Estúpida e desnecessária. E o que todo mundo já escreveu também. E não faz o menor sentido. É a minha opinião. Peço desculpa se ela é muito divergente. Viu? Está a desinquietar a Flávia. Eu estou inquieta, porque assim, eu corroboro completamente com a visão dela. E eu queria trazer um case muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir no laboratório de inovação do Walmart dos Estados Unidos. Né? E eles pegaram um supermercado onde eles implantaram mais de 3.000 câmeras no teto, enfim. Né? O laboratório de inovação, tudo que antes de ir para qualquer supermercado é testado ali. E esse aumento de tecnologia, além de propiciar o aumento das vendas, aumentou em 30% a contratação de funcionários. Porque o aumento da venda exigiu mais pessoas, só que exigiu mais pessoas para lugares diferentes. Né? É a máquina fazendo o trabalho braçal, né? e o humano fazendo a inteligência. Porque tem laboratórios de inovação assim, seríssimos, pensando em como ensinar a máquina. E não só ensinar a máquina a fazer uma tarefa, a como ter empatia. Então, tem estudos nos Estados Unidos esse ano, que foi discutida na NRF, sobre como fazer a máquina ter empatia. Porque esse é o grande desafio. Né? Então, enquanto a máquina não aprender a ter empatia, e eu ainda duvido se vai aprender a ter ou não... For humana, enquanto né? a máquina não for humana. A gente nunca vai perder o nosso lugar. Porque, com o advento da tecnologia, a gente quer, principalmente pós-pandemia, cada vez mais o contato humano. É por meio do outro que a gente se reconhece, é por meio do outro que a gente se torna humano. Né? Então, a inteligência artificial, eu acho que não é para a gente ter medo, é simplesmente para entender como ela vai vir para ajudar, porque vai vir, está aí, não tem o que discutir, né? Mas não pode ter medo, porque o nosso lugar a gente não vai perder. Daniel, é preciso uma adaptação constante e é, no fundo, isso também que pretende levar a quem o ouve, não é? A mudança que a liderança tem que ter para se adaptar aos novos tempos. Estamos a fazer isso no tempo? Estamos atrasados? Temos que acelerar o passo? Essa é uma boa pergunta. Haja uma! Essa é uma excelente pergunta, porque... Primeiro, eu acho que é difícil generalizar se a gente está ou não no tempo, mas a gente sabe que... Assim, é fácil perguntar, se a gente fizesse uma enquete aqui, o que vocês acham que a gente precisa trabalhar mais na humanidade nesse momento? Mais tecnologia ou mais sabedoria? Mais sabedoria. Então, isso mostra que, sim, a gente tem percebido, pela forma como as pessoas estão adoecendo no trabalho, isso está crescente, que a gente está carente. Talvez, sim, a gente correu demais com as tecnologias e a gente está um pouco correndo atrás delas. E é por isso a demanda hoje de uma nova cultura organizacional. E quando eu falo de liderança consciente, é um dos aspectos para a gente trabalhar essa nova cultura necessária. Então, se a gente for olhar, mas então como fazer isso? Né? Como é que a gente faz? Qual é o primeiro passo? E isso aí serve para líderes e serve para pessoas que não têm cargo de liderança. No livro eu proponho um método com 4 dimensões. A primeira dimensão é uma que é muito escassa nos programas de liderança que vinham até agora. Eu fiz um MBA numa das maiores organizações do Brasil
E eu tive, no MBA inteiro, eu tive apenas 3 horas do que é a primeira dimensão inteira da liderança consciente, que é autoliderança. Então, tudo precisa começar por dentro de nós mesmos. Se a gente não for capaz de fazer essa gestão emocional para a gente se reinventar, se a gente não for capaz de perceber que eu estou mais preocupado em manipular o meu cliente do que em ajudá-lo, então nenhuma dessas ferramentas vai ser útil no fim das contas, né? Se eu perceber que eu estou condicionando a minha mente a precisar de uma inteligência artificial generativa, por exemplo, um GPT, agora eu não consigo mais escrever, eu preciso do GPT, por exemplo. Né? Isso já acontece no Waze, né? Eu não sei se alguém usa o Waze para navegar, ou o Google Maps. Tem pessoas que já não navegam na própria cidade sem aquilo. Então, elas perderam uma qualidade. Elas mesmas. Então, a primeira responsabilidade, a gente mesmo precisa assumir. As ferramentas, elas estão aí. Eu sou um pouco menos otimista em relação ao poder dessas ferramentas em causar danos na sociedade, no funcionamento das pessoas, inclusive, mas eu sou otimista do lado da potência humana em contrapor a isso. Então, assim, eu acho que o desafio é talvez maior do que a gente esteja percebendo, mas, ao mesmo tempo, sim, a gente tem condição, mas a gente vai precisar de muita autoliderança, de muita autorresponsabilidade, né, de protagonismo diante disso tudo, porque vai precisar... A gente está num momento de transição, em que isso está chegando tudo muito rápido, a gente está, de certa forma, maravilhado, mas a gente não está vendo os dados, né? Para citar uma pesquisa também, tem um relatório que o Gallup emite anualmente, chama Global Emotions Report, Relatório Global das Emoções. E aí ele mostra de vários dados, e um que chamou muita atenção nos mais recentes é que 4 em cada 10 pessoas se demonstraram muito preocupadas ou muito estressadas no dia anterior a que foram perguntadas. 4 em cada 10. Foram entrevistadas 170 mil pessoas. Então, é uma pesquisa de âmbito global. As pessoas, ou seja, tem uma questão emocional aqui pegando também para todos nós, né? A gente precisa aprender a trabalhar esse nosso lado humano para então a gente poder usar as ferramentas, em especial se a gente está liderando numa organização, porque aí a gente tem vidas e o próprio futuro da organização nas nossas mãos, né? Mas não fica, às vezes, também um bocadinho a sensação de que, com as inquietações que vêm para o futuro, a questão da inteligência artificial, enfim, o que aí vem e que ainda é desconhecido, que diabolizamos também as novas tecnologias, que hoje já não são assim tão novas e que, na verdade, foram grandes amigas da humanidade. Quer dizer, nós temos coisas hoje, o computador, a máquina de lavar a louça, a máquina de lavar a roupa, que são coisas que nos permitiram uma vivência muito melhorada em relação a outros anos e, no fundo, a tecnologia até aqui pode-nos ter trazido algumas coisas negativas, mas trouxe-nos também muitas coisas positivas para a nossa qualidade de vida. E às vezes falamos nisso só como se a tecnologia fosse um perigo. E é uma vantagem, do meu ponto de vista também. É as duas coisas. Tem um tema que a gente tem visto. Eu estou há 20 anos trabalhando. Eu achei que não ia tocar o sino para mim, só tinha tocado com a Flávia até agora. Agora a Flávia eu tive sino também. A Flávia quer já tocou 2 vezes com a Flávia, agora não comigo. Mas assim, eu estou há 20 anos nessa caminhada de trabalhar com organizações com desenvolvimento humano. É uma boa caminhada já. E uma coisa que ela é essencial e que eu tenho visto que tem caído muito e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Algumas pessoas chamam de qual é o propósito disso tudo. O que é que eu estou aqui a fazer? A serviço do que está tudo isso? E por incrível que pareça, apesar de inclusive ter livros best-sellers falando desse tema, a gente que circula nas organizações tem visto as pessoas desconectadas. Você chega para a pessoa e pergunta lá em qualquer organização, qual é a grande razão que você trabalha nessa empresa? Qual a importância desse trabalho que você faz? Muitas vezes as pessoas não sabem. E aí vai vir uma tecnologia, a gente vai usar de qualquer jeito aquilo, porque nós, primeiramente, antes da tecnologia, nós estamos a serviço de quê, né? A gente não pode esquecer disso, né? Flávia, havia aí uma inquietação. Eu sou inquieta por natureza, Acho né? que somos todos.
É que, assim, são temas que a gente precisa aprofundar bastante, né? A gente precisava ficar aqui o dia inteiro, eu acho, né? Conversando. Mas não podemos, não podemos. Eu sei. Porque, assim, tem vários aspectos, né? Eu acho que essa última parte que o Daniel trouxe da questão do propósito é muito importante. E a gente precisa entender que o que move cada geração são propósitos diferentes. Né? Então, dentro de uma organização, eu que lido com áreas comerciais e áreas comerciais de diferentes idades, né? Dependendo do produto que vende, ramo, elas são motivadas por questões diferentes, isso é muito importante. E é importante que, como eu estou lá na ponta, né, na área comercial, que as empresas comuniquem o porquê elas estão lá. Né? Porque muitas vezes os funcionários não sabem porque eles estão lá, porque as empresas não comunicam. Né? E pegando ainda um pouquinho anterior à fala do Daniel, a nossa geração, né, é uma geração que, olhando... Porque quando a gente olha para o futuro, a gente tem que olhar para a ancestralidade. Né? E a nossa geração vai ser uma geração que vai ser estudada. Né? Porque eu aprendi a brincar na rua, né? Eu aprendi a escrever, caderno de caligrafia, tudo aquilo. Né? E eu nasci no mundo offline. Eu nasci no mundo offline, como muitos dos que estão aqui. Mas a gente tem que aprender a viver no mundo offline, no mundo online. Né? E a quantidade de informação que é feita, hoje em um ano, a quantidade de informação do mundo ela é dobrada. Então, assim, isso exige da gente uma capacidade muito além do que a gente foi desenvolvido. Né? A gente, como criança, tirava 10 na prova, não fez mais com obrigação. Né? A gente não foi ensinado a inovar, né? Porque inovar é você testar, é você errar, é fazer de novo. E a gente não aprendeu a ser assim. Então, eu acho que para a gente, mais do que para essa nova geração, é muito mais sofrido. Por isso, a quantidade de burnout, a quantidade de doenças que estão aparecendo. Então, precisa, sim, de fato, olhar urgente para as pessoas, porque elas estão adoecendo. Por isso, o Paulo tomou isso como uma missão, não é? Fazer com que mais pessoas superem os seus limites e tenham noção de que podem ir mais além. Pois é, eu peguei no livro quando a Flávia estava falando, porque, assim, essas inquietudes fizeram eu entrar no primeiro livro, ficar coautor com outros inquietos, por natureza, literalmente, né? Iraci está aqui, é uma dessas inquietas. E isso foi um dado comum em todos esses autores e todos esses tem empresários aqui que, como eu, fizeram dessa inquietação a grande mola propulsora do seu crescimento. Mas, de uma maneira prática, a gente precisa tornar toda essa inquietação, toda essa mexer as pernas aqui, mudar de posição, trazer as coisas, para que isso possa realmente ser tangível e possa mudar a vida das pessoas. E não só num conceito, né, não só no conceito de liderança consciente, né, mas fazer com que as pessoas possam trazer os resultados comerciais que a Flávia fala aqui. Então, é por isso que, quando a gente fala em fabricar oportunidades, e traz todas essas inquietações, respondendo a tua pergunta, a gente faz isso para tornar isso tão tangível que eu possa chegar para o cara do pequeno negócio no Brasil e dizer, cara, tu pode internacionalizar teu negócio a partir de Óbidos, a partir do nosso hub, tá aqui e fazer negócio com o mundo todo. Isso é possível para você, porque a gente vai te dar o conhecimento, lembra lá no começo? O conhecimento necessário, os conexos necessários, o ecossistema propício para isso e as pernas necessárias. E a tecnologia. Porque muitas vezes a gente tem costume de olhar esse grande desafio da vida com as pernas e os braços que a gente tem na hora. E o que a gente propõe em todos os projetos do Next Group é que a gente olhe para frente com as pernas e os braços que todo esse ecossistema que aqui se faz presente possa dar. Então, é isso que eu acho que está em propósito. Essa que falando em propósito, esse é o porquê que Denise e você me perguntaram lá. É isso o porquê dos nossos negócios. Esse é o porquê que a gente comunica na empresa. É por isso que a gente lá tem 10 princípios que todos têm que conhecer. Quando não conhece, a gente chama para dentro do eixo e diz, cara, quais são os princípios? A Mara quer dizer aqui alguma coisa sobre esta Eu queria deixar claro aqui que o meu propósito, a minha missão aqui, é falar para a gente de verdade. Eu acho fantástico a ideia da inteligência artificial
Não sou uma pessoa contrária, nada disso. Eu só quero lembrar que as nossas crianças ainda estão nascendo. E elas precisam ser criadas por seres humanos. Não tem uma inteligência artificial para criar crianças. Não basta dar a máquina na mão delas, porque elas serão as eternas crianças do não saber ter não. As crianças que recebem uma mensagem e, se não for respondida imediatamente, entra numa crise de ansiedade estúpida. Nós estamos falando das mulheres que ainda têm que compartilhar 2, 3 ofícios para criar seus filhos, trabalharem e cuidarem das suas próprias casas. É disso que eu estou falando. É nisso que é esse que é o meu foco. Hoje eu tenho uma fala muito direcionada para as mulheres com relação à autoestima, a como trabalhar a questão do burnout e tantas outras doenças que vão se acumulando e nas nossas costas vão se avolumando. São malas que nós simplesmente não podemos jogar fora. Porque, às vezes, a gente diz, não, vamos nos livrar de algumas malas, mas eu posso livrar da mala do meu filho? Do meu neto? Dá para deixar a minha casa? Então, eu vou largar tudo. Ah, não, mas pode conversar com o companheiro e dividir. Quando tem companheiro, gente. Quando tem. Quando tem alguém para fazer essa divisão. Então, é disso que eu falo, é essa discussão, é essa reflexão que eu acho que é minha missão. Se não tiver nada de melhor para dizer aqui hoje, é disso que se trata. É refletirmos sobre isso, sobre os seres humanos que queremos que sejam essa geração que está aqui, nascida agora, vivendo neste mundo. A inteligência artificial é culpada disso? Não. São humanos que gerenciam isso. Então, é disso que se trata. É disso que a gente está querendo discutir. É sobre isso que queremos falar com as empresas. É sobre isso que queremos falar com os especialistas. É sobre isso que queremos falar com os recursos humanos. É dessas questões que precisamos discutir. São das dores da alma que afetam a dor física, certo, Shira? Que transformam, às vezes, pessoas super competentes, super ativas, em seres inúteis, por conta da dor. É uma dor maior, é uma dor que o computador, que a máquina de lavar, que o telefone celular jamais vai sentir. Não vai ter quem faça isso. Agora, ela pode destruir essa dor, transformar essa dor em muito maior do que ela, na verdade, existe. Então, eu não posso sair daqui sem dizer isso para vocês. Peço desculpas se não sou essa unanimidade com relação à inteligência artificial, às tecnologias. Eu aplaudo todas, eu as uso, mas elas não me usam, de forma alguma. Eu não estou aqui desesperada para pegar as informações que eu perdi nesta hora que nós estamos aqui discutindo assuntos tão importantes. E é sobre isso que os livros da editora Gente falam. Se vocês chegarem ali, vocês vão encontrar sobre cada temática um assunto, o que vocês quiserem. Tem um autor da editora Gente que fala para a gente de verdade, que pensa a gente, que está ali falando sobre isso. Obrigada. Bom, este seria um bom final, mas isto é um fólio onde se fala de inquietações e, por isso, eu acho que falta-nos ainda perguntar a todos, a pergunta é a mesma, quais são as vossas principais inquietações neste tempo de mudança? Bem, falar comigo sobre inquietação é como se você ligasse um liquidificador e jogasse um monte de pedra lá dentro. Bem, eu acho que a minha principal inquietação é querer que mais pessoas enxerguem o mundo que eu enxergo. Eu acho que essa é a minha principal inquietação. Eu acho que eu enxergo o mundo
muito mais. Eu não sou saudosista, viu? Assim, eu até vivi algumas coisas do que vocês falaram aqui, aí, mas eu acho muito legal viver hoje nessa abundância. Eu sou de uma época que, logicamente, lá no Brasil só tinha 2 tênis, o Conga e o Quixute. Então, eram 2 tênis que a gente tinha e estava bom demais e estava todo mundo legal. Meu filho hoje, que já é pai, parece uma centopeia de tantos tênis que tem. Então, esse aqui é um tempo legal de viver, é o tempo da abundância, é o tempo que a gente tem muito de tudo, né? Só precisa saber usar isso da maneira correta. Então, é isso que é a minha principal inquietação, é que as pessoas pudessem enxergar, e é isso que os livros da editora Gente tão bem pontuado por você, Mara, mostram, e por isso que eu me identifiquei tanto com essa editora, que li e tenho a grande assim, alegria de ter mentores que eu adotei sem nem poder ter mentores ainda, hoje como amigos, e partilhar desse autor também junto com eles, mas que olha com essa doçura de olhar o ser humano que está lendo o livro, né? Não é diferente do que você falou assim. Então essa é a minha inquietação, conseguir que as pessoas consigam enxergar esse mundo com essa beleza, dessa abundância que a nova economia trouxe, com todas essas ferramentas, com tudo isso aí, mas sem perder o protagonismo do ser humano e se abrir a essa pluralidade de oportunidades, de diferenças, né? Dessa riqueza que é você viver com todo mundo, de toda cor, de todo sabor e ser livre. É só isso. Flávia. Eu, como boa comercial, tenho várias, né? Já estava aqui saracoteando várias vezes, né? Eu acho que eu vou trazer 2 grandes inquietações. Uma é que as empresas investam mais nas pessoas do que nas coisas, né? E eu vejo, assim, quando você enxerga a porcentagem de treinamento, por exemplo, que é dedicada do faturamento nos Estados Unidos e é dedicada à porcentagem no Brasil, ela é menos que a metade, né? Então, pouquíssimo tem se investido nas pessoas. Eu acho que isso que tem causado todos esses conflitos que aqui foram discutidos, né? E uma outra inquietação é quanto ao papel do vendedor no mundo. A gente estava conversando pouco, né? Eu ainda não tive muita oportunidade, mas no Brasil ser vendedor é algo pejorativo, né? Não é algo que as pessoas têm orgulho. E eu digo, eu tenho 5 diplomas e sou a maior vendedora do meu negócio. E eu vejo profissionais extremamente competentes, e isso me dói muito, arquitetos competentes, dentistas competentes, advogados competentes, e eles não vivem o sucesso que eles merecem viver porque eles têm vergonha de vender o produto deles. Eles não se entendem como empresários. Porque todo o conhecimento técnico que a gente tem, ele serve para gerir uma empresa, né? Então, para a minha empresa de arquitetura, a minha empresa de advocacia, enfim, né, a minha clínica odontológica, não importa. E para ela sobreviver, tudo vai ter que passar por uma venda. E é uma bandeira que eu levanto. Eu fiz uma das minhas graduações foi administração de empresas. E em nenhum momento eu tive uma matéria sobre área comercial. Eu vou no CBTD, que é o maior congresso de desenvolvimento e treinamento do Brasil. Eu tenho 1% das palestras dedicadas à área comercial. Então, se fala muito sobre liderança, que precisa se falar, sem dúvida nenhuma, mas menos de 1% é dedicado à área comercial. Então, eu estou aqui disponível, eu tenho colegas portugueses aqui, e o que precisarem de mim para que a gente mude... os anjos. Né? Que mudem essa realidade, eu estou à disposição, porque a gente precisa valorizar um profissional que tão pouco é valorizado e que move o mundo, né? Não existe uma empresa sem uma área comercial. É isso. Mara, preocupações? Bom, eu vou ser muito breve e vou usar uma frase que encontrei aqui, nesta sala. A esperança da liberdade está na vossa lança. Qual é a lança que você está jogando para o universo? Muito bem, Daniel. O que é que o preocupa? O que é que o inquieta? A primeira inquietação é por que o sino tocou 3 vezes para a Flávia, né? Vocês perceberam? Eu acho assim. Isso quer dizer que a Flávia sabe vender o peixe dela, não é? Eu acho que é um sinal, prestem atenção no que ela falou, né? Muito bom. Acho que a primeira coisa é mais que uma inquietação, que é um momento de gratidão por a gente estar aqui junto discutindo temas tão importantes.
né, com pessoas que estão estudando o tema, se preocupando, a gente construir um mundo melhor, né? Eu acho que por trás das posições aqui tem todo mundo preocupado num mundo melhor, e como é que a gente evolui como humanidade de uma forma mais consciente, né, deixando um legado mais positivo. Então, gratidão à editora Gente, que proporcionou isso, parabéns, né, ao Festival Literário, à organização. Eu vou, inclusive, pegar um exemplo do bastidor aqui, que aconteceu um pouquinho antes, para trazer um pouco do que vem nessa inquietação. Porque, às vezes, a gente fala assim, até está na capa do livro, né, que eu trago a metodologia das 4 dimensões para a liderança consciente. Ali, na capa do livro, a gente escreveu uma liderança centrada no humano. E o centrado no humano, ele pode gerar algumas confusões. E aí o nosso papel é disseminar isso, né? Porque centrado no humano não é assim, todo o planeta a serviço do humano. Não é isso. Aliás, esse pensamento vem destruindo o planeta. Então a gente precisa repensar isso aí. Centrado no humano não quer dizer, como outro dia me questionaram, né? Eu estava num outro debate, o pessoal me falou assim, pois é, mas qual é o papel da organização? Então, é cuidar dos colaboradores? Esse é o papel da organização? Eu respondi, não. O papel da organização não é cuidar das pessoas. O papel da organização é cumprir o seu propósito. Ter clareza desse propósito. Um propósito consciente. Comunicar às pessoas para que elas se conectem com esse propósito e fazer isso com as pessoas e não em detrimento delas. Então também não é o oposto. A gente está encontrando, finalmente, tem um caminho do meio. A sustentabilidade das organizações hoje depende de uma liderança mais consciente, depende de pessoas produtivas, criativas e saudáveis. A gente tem relatório mundial da saúde, um relatório da Organização Mundial da Saúde falando disso, né? Que a gente, uma cultura mais consciente vai levar a 3 coisas que a gente precisa para prosperar como organização. Porque senão a gente corre o risco de ficar ali concorrendo com máquina e a serviço de máquinas e a gente perde a consciência. Então eu queria fechar aqui a minha fala deixando um convite para vocês, é uma prática que eu venho fazendo, que é de silenciar uma vez por dia. Silenciar é parar tudo. Desativa o celular, para de olhar para a tela, não trabalha, só senta um pouquinho e se conecta com a respiração. Para quem é de orar, faz uma oração. Para quem é de meditar, faz sua meditação. Para quem é do yoga, faz seu asana. Aquele momento em que tudo para e você se abastece de algo que está fora da correria. Para quando a gente voltar para essa agitação, a gente voltar com mais consciência. Porque se a gente ficar só na agitação, daqui a pouco a gente vai estar correndo naquela rodinha dos ratos, destruindo o planeta e consumindo com a nossa saúde. E depois, daqui a um tempo, o que no método eu chamo de legado no final do livro, a gente vai olhar para trás e vai ver o quê? O que foi construído? Você se orgulha daquilo que você deixou profissionalmente no seu caminho? Então, eu queria deixar esse convite. A gente precisa pausar um pouquinho todos os dias para olhar para isso. Rapidinho, a gente vai ver se está conectada a minha atitude diária com aquilo que eu quero deixar de legado. Então, é isso. Vamos deixar um legado positivo. Temos aqui um conflito de interesses, porque o Daniel quer vos desafiar a silenciar e eu quero vos desafiar a fazer perguntas a estas pessoas, até porque ao longo desta conversa, o Daniel há bocadinho disse, foi uma boa pergunta, mas foi só uma, e eu preciso que vocês agora deem aqui todos uma ajudinha para equilibrar isto. Portanto, a bola passa para o vosso lado e perguntem, que eles responderão, que são especialistas nestas matérias. Tentaremos. Bem, eu não vou fazer uma pergunta ao Cláudio, porque eu, enfim, tenho a sorte de falar com o Cláudio sempre que é preciso. Ele já não pode dizer o mesmo de mim, mas eu digo dele, ele está sempre disponível, sempre que é preciso falar com ele. Mas dizer uma coisa em relação à Flávia, que é, toda a gente conhece o meu trabalho, sabe que eu ando a falar, não tenho a competência e a bagagem para falar sobre vendas dessa matéria, mas é o mesmo problema em Portugal, é o mesmo problema no parque tecnológico, é o mesmo problema da maioria das nossas empresas e, portanto, eu, enquanto parque tecnológico, gostaria de lançar o desafio de nós trabalharmos isso também e de pensarmos como é que poderíamos fazer isso. Fica esse desafio mais do que uma pergunta. A Mara é uma questão, se calhar, de outra natureza, que é como é que alguém que lidou com as pessoas, se calhar, mais inquietas do mundo, essencialmente são os criminosos, não é? Portanto, pessoas que, se calhar,
são precisamente inquietas, e é essa a razão. Como é que consegue ter essa serenidade a falar? Como é que consegue estar aí nessa postura? Gostei muito de ouvir também e, portanto, deixava-lhe aqui essa questão. Como é que na sua vida conseguiu lidar com esse sofrimento, não é, ao mesmo tempo, e com tudo aquilo que as experiências que contou, e está aqui hoje connosco com essa serenidade e a partilhar o seu conhecimento. Portanto, gostava também de ouvir isso. E ao Daniel, era um pouco, numa realidade em Portugal, onde nós temos quase mais de 95% das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas. Portanto, são de facto muito pequenas. É uma característica da nossa economia. E como é que nós conseguimos falar para estes empresários, que na maior parte das vezes são empresários em nome individual, com mais 1 ou 2, 3 colaboradores, que vivem completamente focados, na maior parte das vezes, em atingir os seus resultados, pagar as suas contas, pagar os seus compromissos e falar-lhes de bem-estar. Porque nós já tivemos várias vezes essa abordagem e é sempre muito difícil para eles descerem um bocadinho dessa realidade quase da economia de subsistência e da luta diária e pensarem um bocadinho, se calhar temos que acalmar, se calhar temos que fazer as coisas de outra maneira. Não é? Essa é uma realidade que nós em Portugal notamos muito com essa dimensão das nossas empresas, que são de facto empresas muito pequenas. Gente, eu fiquei com a fama ruim, né? Você vê, já me deram um microfone. Assim, eu acho que é um trabalho, né, que a gente tem que fazer. Eu acho que esse movimento, que nem como a gente está tendo essa tarde, eu acho que tudo é um começo. Né? Eu acho que os desafios estão aí e a gente precisa, primeiro, eu acho que é ter coragem de olhar para eles. Né? Porque muitas vezes o que falta para a gente é coragem de olhar para os desafios. Então, a vida vai passando, né? A gente vive naquele modo automático e quando vê, já foi. Né? Então, eu acho que pausas como essa, para a gente parar e refletir, mesmo que a gente não tenha a resposta ainda, eu acho que é o grande começo da transformação. Né? E é isso. O que eu puder contribuir, estou por aqui. Bom, eu não sou tão calma quanto pareço, tá? Eu sou inquieta pra caramba. Mas trabalhar com aquilo que se chama a escória humana, acho que me faço entender aqui também, né? Com os criminosos, vem com uma visão de que eu sou constituída pelo poder público para fazer a defesa dessas pessoas. Por outro lado, como sempre estive ligada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, no aprisionamento dessas pessoas, a partir das suas condenações, das suas penas, esse aprisionamento se dá não pelo judiciário que aplica penas, e sim pelo poder público. E é obrigação do poder público fazer todo um processo de recuperação dessas pessoas que entram no sistema carcerário. Então, lidar com eles, enxergando como seres humanos, não é tão complicado quanto fazer o julgamento pessoal, individual, do crime cometido. O crime cometido será defendido na medida do que a lei se impõe. Se ele vai ser absolvido ou vai ser condenado, é uma outra questão. Vai depender das circunstâncias, dos argumentos que irei usar. Mas, quando ele é aprisionado, ele tem que ser custodiado pelo poder público e a ele tem que ser dado o direito à leitura, a trabalho, a estudo. E todas essas questões eram muito bem direcionadas no sistema prisional do Paraná. Nós sempre fomos exemplo para o Brasil com relação a isso. E isso faz, inclusive, um detalhe muito importante, já que eu falo tanto das mulheres, todas as mulheres encarceradas no Paraná ficavam com seus filhos até os 6 anos de idade, que é o tempo escolar, é o tempo que as crianças precisariam ir para as escolas. Então, ficavam onde? Dentro da unidade prisional, evidentemente, num espaço separado, cuidados
por suas mães e outras presas que tinham bom comportamento, evidentemente. Então, é o olhar que muda a questão. E aquilo que eu disse desde o início. Quem é o criminoso? É alguém que você conhece? Isso muda tudo. Não sei se respondi. É profundo, né? A gente tem que processar um pouquinho, né? Eu estou pensando que isso aqui dá para ser levado, guardadas todas as proporções, para o ambiente organizacional também, quando a gente olha para as pessoas, né? Porque, em última instância, a gente está procurando enxergar o ser humano que está ali, né? Eu acho que na questão das pequenas empresas, eu não sei se chegar falando de bem-estar é um bom começo. Eu acho que a gente, para as empresas que estão lidando ali com desafios de cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, que é normal. Eu venho de uma família que tinha uma pequena loja de material de construção, lá numa cidade do Paraná, né, no Brasil. E lá aquilo abasteceu minha família, a gente se alimentou com base naquele negócio e minha educação foi paga com aquele negócio. Então eu conheço bastante, foi meu primeiro trabalho, inclusive como líder. E lá eu sei que a gente está cuidando de muita coisa. Então, acho que para a gente se conectar com esse empresário que tem um pequeno negócio, que é o que eu já fui, meus pais foram, é a gente ajudar eles a dar o próximo passo. Ó, você está aqui, qual que é o teu próximo passo? O próximo passo hoje, inevitavelmente, passa por relações humanas. E a gente aprender a trabalhar um pouco melhor com pessoas que estão mudando também. As tecnologias estão mudando, o comportamento das pessoas está mudando. Né? Um tempo atrás, você andava, pegava um metrô, pegava um ônibus, as pessoas estavam lendo um livro, lendo um jornal. Hoje, a maior parte das pessoas estão olhando para uma tela. Não sei se estão lendo o livro numa tela, mas elas estão olhando para uma tela. Então, mudou o comportamento também, só dando um exemplo. Com base nisso, a gente também precisa se atualizar, como empresário, como relações humanas, como área de vendas, todas as frentes. Então, a gente precisa trazer a matéria, relações humanas, para as formações, sejam de liderança, seja de empreendedorismo, seja de gestão. Ainda temos tempo para uma segunda ronda de questões, se alguém tiver alguma questão a colocar. Oi, tudo bem? Meu nome é Dominique Magalhães, também sou escritora, autora best-seller. Um dos meus trabalhos é criar programas para televisão, ou anúncios publicitários, quadros para programas de televisão. Então, como nós estamos falando muito de gente, da editora Gente maravilhosa, e de tecnologia e de vendas, eu queria fazer uma primeira pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados. Quais eram as brincadeiras de infância, de criança de vocês, que vocês utilizam até hoje no trabalho de vocês? É o mesmo que perguntar qual é o seu dom, mas é mais fácil lembrar da brincadeira. Começo numa boa, porque assim, eu sou o mais jovem dos meus 74 colaboradores diretos. Eu sou o mais jovem deles, eu brinco mesmo. Então, uma das brincadeiras que ela vai rir, porque ela me chama a atenção direto. Uma das brincadeiras que eu continuo a fazer com eles é trocar parte do nome. Entendeu? Assim, eu coloco um pedacinho do nome com um pedaço do outro. Então, isso eu fazia na minha infância e continuo a fazer até hoje. Então, eu carrego um pouquinho disso ainda. E as outras brincadeiras não dá para fazer, que era bola de gude e essas coisas, não dá para levá-la, mas dá para ter esse sentimento ainda de brincar com eles. E me chamam a atenção aí nessa, não é, amor? De não brincar tanto. Mas tudo bem, tá tranquilo, eu sou leve. Eu sou a única mulher de primos homens, né? De convivência. Então, assim, não tinha como brincar de boneca, né? Porque senão eu nunca ia brincar, né? Então, muitas vezes o que eu fazia era criar as garagens, eu construía as garagens para o meu irmão entrar com os carrinhos. Então, eu construía todo o espaço e o cenário, né? E a minha primeira formação foi ligada à construção civil, né? Que é uma das minhas paixões e eu trabalho até hoje. Né? Eu dou muito treinamento no segmento de luxo da construção e decoração, né? Setor imobiliário, enfim, é a área onde eu mais atuo. Essa é uma coisa que ficou.
E eu acho que um pouco da irreverência, assim. Eu gosto, às vezes, de tomar frente e organizar a brincadeira. Eu acho que hoje à tarde vocês puderam ver, né? Eu gosto de inventar as coisas, fazer a brincadeira, vamos. Então, acho que essa criatividade que eu tinha muito quando eu era criança, que às vezes a gente aprontava feio, né? Eu trago hoje ainda. Eu gosto dessa coisa de criar, pensar fora da caixa, enfim. Eu acho que é isso, eu trago até hoje. Agora sou eu. Bom, eu brincava de bonecas. Muitas bonecas. E como eu sou, sempre brincam comigo, né, que eu sou uma eterna cuidadora, eu sou hoje a mãezona, aquela que acolhe muito. Tenho essa característica, às vezes, Roberto Chinhati, que puxa um pouco minhas orelhas, por cuidar demais, mas ele me deu alguns filhos também, filhos do coração. Então, eu diria que a minha brincadeira de bonecas continua. Minha brincadeira, bom, várias, mas uma era ir para a natureza, onde era a minha fonte de inspiração. Quando dava alguma coisa errada, meu pai e minha mãe ficavam bravos comigo, o que não era raro, inclusive, eu ia para a natureza lá, caminhar. Era uma época muito de mais segurança também, né? Ser criança, não sei como é em Portugal, mas criança ia brincar no mato, nos matagais. E hoje continua sendo o meu refúgio, né? Isso tem me levado, inclusive, mundo afora, me inspirar, fazer meus retiros, fazer minhas surf trips e me conectar com a natureza, que eu acho uma fonte incrível de energia, e acho que, inclusive, é uma das razões que eu sempre procuro sensibilizar para gente, vamos cuidar da natureza, vamos progredir como humanidade, mas vamos cuidar da natureza, porque ela vai fazer falta, né? Se ela deixar de existir. Já agora, devolvendo a questão, agora que eles responderam todos a que é que brincavam, depois de os ter ouvido e de saber agora a que é que eles brincavam em crianças, isto bate certo? Bate, eles exercem muito bem o dom deles. Muito bem. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Não? Mais ninguém? Marcelo. Eu adorei quando você falou da mistura, né? Conga e Quixote. Eu sou Isso. da época do Conga e Quixote também. Então, para finalizar, qual era o seu preferido? Era o Quixote. O Quixote era show de bola. O meu também. É um orgulho tão grande, amarrava na canela aqui, ó. Era o estilo, né? Não, amarrava por baixo, aqui na canela tinha um monte de jeito de amarrar. Era o estilo. Né? Era o estilo. E eu adorei que você E era falou... feio, né? Era feio, demais, mas era... né? O cara se tornava especial quando colocava um Quixote no pé. Pronto, e eu adorei que você falou a mistura do novo com o velho. Isso é muito importante e eu acho muito legal. Isso, eu vou pegar só um gancho no que ele diz, é o seguinte. Hoje existe essa briga de gerações e tal, então particularmente hoje eu e meu filho, é um choque geracional gigante na organização. Ele trabalha comigo, hoje toma conta de grande parte da operação, e os valores, né, de certa maneira, mesmo sendo meu filho, tem um olhar diferente, né? Então, assim, hoje o grande desafio, gestores como todos, que estão aqui, que têm as suas empresas, é a gente poder passar um pouquinho desses nossos valores, de mais empatia, de mais entrega, porque essa meninada é muito mais pragmática. E o pragmatismo pode beirar a falta de empatia e a indiferença. Isso é um grande perigo. Isso na liderança a gente vê muito isso. Então, está aí uma última dica, assim, trazer essa nossa experiência, né, e dar essas pitadas de empatia nessa nova nata, né, que vai vir de gestores e líderes, e vamos à frente, né, esse mundo novo. Meu Deus. Posso completar? Sim. Só falando, eu acho que cabe a gente também, que é uma geração mais experiente, também reconhecer os talentos das gerações mais novas, né? Porque eu gosto de trabalhar com a moçadinha, né? Porque eles têm habilidades que eu não tenho, entendeu? Eles têm uma agilidade que eu não tenho. Um dia, eu pastando com o meu celular, minha filhada de 7 anos falou, daqui, madrinha, e olhou para mim, tó, como se eu fosse, né? Tipo, ai, madrinha, tó, resolveu, fez um vídeo, gravou, botou meu logotipo. Gente, então, assim, eles têm habilidades, né? Eu acho que a gente também tem que sair de um papel, às vezes, de que
sabe tudo, né? E acolher eles também nesse sentido de que eles têm bastante a contribuir, né? Eu acho que, e aí o grande desafio das empresas, né, retomando a pergunta dele no começo, é criar um ambiente onde o jovem respeite o mais experiente e o mais experiente também respeite o mais jovem, porque vai ser essa troca que vai fazer com que o mundo cresça, na verdade, né? Porque não é? É isso aí. Muito bem. O Daniel queria dizer mais alguma coisa já? Eu ia só elogiar todas as suas perguntas, foram ótimas. Bom, muito obrigada. E já agora, só para terminar, vou aqui confessar. A Mara, quando veio estudar para Portugal, disse que encontrou duas línguas diferentes. A mesma língua, dois português. Certo? O português do Brasil e o português de Portugal. A mim acontece-me a mesma coisa, que agora não percebi nada dessa brincadeira e, portanto, o que é que eu vou fazer? Apelar à tecnologia e vou googlar. Vamos lá. Para perceber. O quichute era um tênis que parecia uma bola, bruto, e o conga era um tênis fino, que era o tênis das escolas públicas. Basicamente, era o tênis de ir para a escola, então ele era fininho, com tipo um tecido em cima, e o outro era borracha, né, forte, que a gente parecia... A propaganda, inclusive, você pulava em cima de uma pedra, assim, o cara pulava assim em cima de uma pedra, era assim. Era essa a diferença. Muito bem. Não, aqui não dava para jogar nada, porque era horrível, mas você se sentia mais forte com aquilo. Sim, o favorito era sempre o quichute. Muito bem, gostei muito de aprender sobre o quichute, entre muitas outras coisas, e foi um prazer. E se mais ninguém tiver nada a perguntar, vamos dar por encerrada esta sessão e dar o lugar aos próximos. Obrigada. Obrigada.